Salve turma, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a linguagem da fotografia. Um trabalho fotográfico possui vida própria. Ele deve conseguir se justificar por si só. A gente tem que entender a mensagem só de ver aquela linguagem artística. Isso se dá para todos os tipos de linguagem artística, tá? Fotografar vai além de apenas captar imagens. Uma fotografia também registra a opinião do fotógrafo e seu ponto de vista sobre o mundo. Sendo assim, cada foto é também um modo de conhecer o artista e nos conhecermos. Isso é muito legal a gente sacar. Toda imagem tem um ponto de vista, toda imagem tem uma mensagem para nós. Quando um fotógrafo ele capta algo daquele ângulo, com aquelas cores, daquele modo, com aquele plano, ele está querendo dizer alguma coisa sobre aquela imagem, tá bom? A fotografia tem uma linguagem própria e seus elementos podem ser manipulados pelo estudo e pela pesquisa, né? Pela própria intuição do fotógrafo. Bom, vamos lá, vamos entender o que são os elementos da fotografia então. O estudo dos elementos da linguagem fotográfica interessa não só pela capacidade narrativa desses elementos, ou seja, de cada um desses elementos contar uma história, mas como também pelo seu conteúdo dramático, de cada um desses elementos nos tocarem emocionalmente. O estudo da linguagem decorre da necessidade de dizer alguma coisa e é proveniente de um processo de experimentação dos recursos colocados à disposição da fotografia pela técnica. Ou seja, com o tempo, com o estudo, foi desenvolvendo uma linguagem e como toda linguagem, tem técnicas que quem consegue dominar mais, consegue falar melhor, tá bom? Então, basicamente, os elementos da linguagem fotográfica são planos, foco, movimento, forma, ângulo, cor, textura, iluminação, aberrações fotográficas, perspectiva, equilíbrio e composição. Vamos lá. Bom, vamos começar a falar sobre planos. O plano basicamente determina o tamanho do personagem e objetos apresentados em cada quadro, assim como qual parte dele veremos. A escolha do plano controla o que podemos saber de um tema numa certa cena e também pode exercer um efeito poderoso em nossa resposta emocional. Ou seja, dependendo do plano, nós temos uma ideia, temos uma emoção quando o vemos, né? Aqui, por exemplo, quando a gente está nessa posição dos Bastardos Inglórios desse filme, né, a câmera nos coloca como o refém deles, como aquele cara pelo qual eles estão com raiva, né? O Brad Pitt, eles acabaram de pegar nesse momento no filme um nazista e a câmera nesse plano nos coloca no lugar desse nazista. Bom, o primeiro plano que vamos ver é o plano geral, tá? O plano geral é o plano panorâmico da cena, né? Plano geral também pode ser utilizado para dar sentido de isolamento, colocando uma pequena figura humana numa vasta paisagem. Bom, o plano geral ele tem normalmente a ideia de te situar da onde você está, de colocar vários elementos e todos mais ou menos criando na composição, você tendo uma ideia de local, uma ideia de ambiente, uma ambientação do espectador, ou também, quando tem um personagem e o plano geral é grande, uma ideia do tamanho, da vastidão em frente à pequenez daquele ator, daquele personagem que está ali, tá? Planos médios. Planos médios é aquele quando inclui todas as características importantes de uma cena, estabelece relações entre o tema e o meio ambiente. São visíveis apenas gestos largos, ou seja, né, é uma ideia que a gente tem um foco nos protagonistas, nos personagens, porém ainda vemos bastante do ambiente, do local onde eles estão. Isso mostra uma conexão entre os personagens e o local que eles estão naquele momento, tá? Então, normalmente é um plano que pega os personagens num certo ponto do corpo deles, mas também não deixa de pegar o plano atrás ou qualquer parte do ambiente do cenário. Um negócio muito interessante de nós falarmos, tá? Aqui tem exemplos de cinema, como são de fotografias. Quando a gente vê no Oscar o prêmio de melhor fotografia, é porque cada filmagem segue os mesmos planos de como se fôssemos tirar uma foto, tá bom? Plano americano, ou mid-shot, revela as expressões, mas não enfoca um tema, estabelece inter-relações entre dois personagens, mostra a pessoa do joelho para cima. Então, mais ou menos, é uma ideia de um plano um pouquinho mais fechado que o nosso plano anterior, o plano médio,
só que com uma ideia de conseguir mostrar uma certa expressão do artista, né, do personagem ou da quem está sendo tirada a foto, em meio àquele ambiente, né? Então a expressão ela está conectada ao lugar que os caras estão ou algum ponto que faz sentido mostrar o cenário, né, o ambiente em volta. Primeiro plano, ou nosso close-up, concentra-se num rosto ou detalhe de uma cena. Revela o personagem e seus sentimentos, desempenha a função mais emocional. O plano é recortado pouco abaixo das axilas, ou pode até fechar mais no rosto, né? E permite, por exemplo, imagens de alguém a fumar, cortando totalmente o ambiente ao redor, esse tipo de coisa, né? Ou a pessoa, um gesto, ou um tipo de cacoete que a pessoa tem, ou uma expressão, mas pegando o rosto inteiro, né? O rosto inteiro dela, como aqui no caso da Amélie Poulain, quando ela mostra quando ela está contando a sua história, né? Quando ela conta pro narrador, que tem ali o narrador interpessoal que existe nesse filme, e ela fica mostrando as coisas, os objetos para esse narrador, que a câmera somos nós, na verdade. É um ótimo filme, assistam, é bem legal. Tá bom? Primeiríssimo plano, ou Big Close-Up, aí ele já vem bem próximo mesmo, para tentar captar o máximo de expressão, o máximo de emoção possível, né? Que aquele ator ou que aquela pessoa sendo fotografada, ou aquele... Eu vou chamar de ator, tá? Qualquer pessoa que esteja na frente da câmera, tá bom? Não importa se é num filme ou se é numa foto, tá? Então, a ideia é pegar pequenos gestos, pequenas emoções, pequenos movimentos da imagem, pode ser do rosto ou pode ser de qualquer parte, tá? O plano detalhe, o extra big close-up, né, enfoca já em detalhes super pequenos, né, em detalhes mínimos mesmo, que ele quer quando ele te leva, né, a ideia é que a câmera te coloque numa posição de, olha esse detalhe que ninguém viu, olha que legal isso daqui. Como é, por exemplo, quando a Amélie Poulain, ela mostra o nome do cara que ela está tentando achar numa lista telefônica. Foco. Quando a gente vai falar de foco, né, nós vamos perceber que a gente vai ter que falar dentro das possibilidades de controlar ou não uma localização do foco, né? Que é o que as coisas ficarão nítidas ou não, né? O que estará em primeiro plano, em segundo plano, e aí a gente está falando de profundidade, né? O que a gente quer dar destaque, o que a gente quer que fique mais escondido numa cena e tudo mais. Isso pode ser feito através da regulagem de foco, tá? Podemos enfatizar melhor um elemento da fotografia sobre os demais, selecionando-o como ponto de maior nitidez dentro do quadro. A escolha depende do autor, mas a força da mensagem deve muito ao foco. É ele que vai ressaltar um certo objeto em detrimento dos outros constantes no enquadramento. A pequena falta de foco de todos os elementos que compõem a imagem podem servir para a suavização dos traços. O contrário acontece quando há total nitidez, que demonstra a rudeza ou brutalidade da realidade. Ou seja, vocês podem perceber que um dos filtros que o pessoal mais gosta é aquele que desfoca o fundo e a sua selfie, você fica na frente. Por quê? Porque quando desfoca você ganha destaque, né? Várias câmeras hoje já têm esse recurso automático, tá bom? Movimento. Quando estamos falando de movimento, a ideia é que uma imagem, mesmo que estática, ela pode te dar uma sensação de movimento. Captar ou não o movimento do sujeito é também uma escolha do fotógrafo ou do cinegrafista, etc. Às vezes um objeto é realçado quando a sua ação é registrada em movimento, ou o movimento é o principal elemento, portanto deve-se captá-lo. Outras vezes a força maior da ação reside na sua estagnação, na visão estática obtida pelo controle da máquina. Bom, não é raro nós vermos fotos de jogadores de futebol, de corredores, né? E a gente consegue entender muito bem o que eles estão fazendo, né, através de uma foto que ela é estática, né? Ela não tem movimento, ela não é um vídeo, por exemplo. Mas a gente consegue perceber muito bem o grau de exercício, o grau de esforço que aquele atleta está fazendo. Quando a gente vai falar de forma, não é só contorno, é o modo do objeto ocupar um espaço. As possibilidades normais da fotografia fornecem aspectos bidimensionais da imagem. A forma, enquanto aspecto isolado, pode fornecer a sensação tridimensional.
A maneira pela qual a câmera pode fornecer a sensação tridimensional depende de alguns truques visuais, tais como a maneira pela qual as imagens são compostas, os efeitos da perspectiva, a relação entre os objetos longe e objetos próximos. Então a gente está falando de forma aqui, num contexto que depois nós vamos falar sobre perspectiva, perspectiva e composição. E aqui a ideia é que a forma, ela também contribui, né, quando nós pegamos num ângulo certo e tudo mais, para essa sensação de tridimensionalidade em uma imagem bidimensional. Bom, ângulo. O ângulo é uma das partes muito importantes, porque a câmera, por exemplo, né, um ponto básico de ângulo, né, básico é a câmera por cima ou por baixo, né? A câmera pode ser situada tanto na mesma altura do sujeito como também abaixo ou acima dele, ou fotografarmos com a máquina de cima para baixo ou de baixo para cima. Temos que nos preocupar com a impressão subjetiva causada por esta visão, né? Normalmente quando a gente coloca a câmera de cima para baixo, nós ficamos talvez mais magros, ficamos mais altos, longilíneos. E isso estamos falando de pessoas, mas a gente pode falar de qualquer objeto, tá? Até sem levar em consideração a angulação de lentes e tudo mais, tá? Só colocando realmente o ponto do ângulo. E quando por baixo nós aparentamos maiores, nós aparentamos... tudo coloca, é onde você vai colocar a sensação onde será colocado o espectador. O espectador está numa posição de superioridade, de uma vista privilegiada onisciente, ou seja, ele vê tudo de uma vez ou não. Ele está subjugado, ele está numa posição de menor, de você estar ele está sendo subjugado e tudo mais. Quando é uma câmera, por exemplo, por baixo, pode dar essa sensação, tá? Então a câmera, a posição dela, ela passa muito de como eu quero que meu espectador se sinta, né? Como eu quero colocar, em que posição que eu coloco o espectador para ele criar uma conexão ali com aquela cena. Cor é a mais imediata evidência da visão. Ela pode propiciar uma maior proximidade da realidade, limitando a imaginação do espectador. O que já não acontece nas fotos preto e branco, que nos fornece nos meios tons a sensação de diferença das cores. A escolha de preto e branco ou colorido vai determinar diferentes respostas do espectador, já que as cores também são uma forma de sugerir uma realidade enganosa. Então, dentro da fotografia ou dentro dos filmes, né, o trabalho de coloração ele é muito importante porque ele já nos remete inconscientemente a algumas sensações. Vamos dar um exemplo aí desse filme Onde os Fracos Não Têm Vez, que é um super filmão também. Olha a paleta de cor que foi usada durante essa cena. E você percebe como a gente consegue entender o destaque para o cara morto ali no banheiro, que ele acabou de matar. E como ele fica mais escuro, mostrando que é uma figura mais dark, né? Mais carregada. E uma iluminação a meia luz, ou seja, um quarto que ele é meio sujo, meio, né? Você se sente próximo por causa das cores fortes, das cores quentes. Mas ao mesmo tempo você fica com uma sensação de ser um hotel barato, de ser aquele hotel com pouca iluminação, num lugar que não passa muita limpeza, né? E tudo isso devido às cores, à escolha das cores, de tanto da roupa do cara, tanto da iluminação, tanto da colcha, da cama e etc. Textura. A textura fornece a ideia de substância, densidade e tato. A textura pode ser vista isoladamente. A superfície do objeto pode apresentar textura lisa, porosa ou grossa. Depende do ângulo dos cortes e da luz, né? Tudo os outros elementos juntos. A eliminação da textura de uma fotografia pode causar, por exemplo, o impacto de você eliminar aspectos da realidade. Né? A textura é elemento muito importante para a criação do real dentro da fotografia, embora possa também desvirtuá-lo. Então, por exemplo, né, quando a gente tira uma foto de uma casca da árvore que nem tá aí, você consegue quase que sentir, né? Ele quase é multissensorial. A gente quase que consegue imaginar como se nós passássemos a mão aí nessa árvore e sentíssemos essa rugosidade. A iluminação fornece inúmeras possibilidades, tanto ao fotógrafo quanto ao cinegrafista. Ela está interligada aos outros elementos da linguagem, funcionando de forma decisiva na obtenção do clima desejado, seja de sonho, devaneio, de impacto, surpresa e suspense. A iluminação pode enfatizar um elemento destacando dos demais, como também pode alterar a sua conotação, né? Sentido conotativo, sentido denotativo, vamos lembrar. Então você pode alterar aquilo que está transmitindo, né? Bom,
foto, filme, né, vídeo é tudo jogo de luz. Eles funcionam sobre a luz. E a luz é um dos fatores mais importantes de você criar o jogo de sombra, luz, e tudo isso vai basicamente reger essa arte, né, de fotografia. Perspectiva. A perspectiva auxilia a indicação da profundidade e da forma, uma vez que cria a ilusão de espaço tridimensional. Ela se determina a partir de um ponto de convergência que centraliza a linha ou as linhas principais da fotografia. A perspectiva é mais uma ferramenta para nós criarmos a tridimensionalidade em nossas mídias. Então, como a gente vê, por exemplo, nessa imagem do Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, para colocar essa ideia, né, que a gente tem uma funda, né, a cozinha ela é funda, a personagem principal está aqui na frente, enquanto o Jim Carrey está lá atrás, né, ele parece bem menorzinho. Isso tudo vai criando essa ideia de perspectiva e de tamanhos, e como isso também varia muito com jogos, né, de proximidade da câmera. Composição e equilíbrio. Composição é o arranjo visual dos elementos e o equilíbrio é produzido pela interação desses componentes visuais, ou seja, tudo que está naquela imagem, como tudo está se relacionando, como tudo está conversando entre si. O equilíbrio independe dos elementos individuais, mas sim do relativo peso que o fotógrafo dá a cada elemento. Desta maneira, considera-se que o mais importante para o equilíbrio é o interesse que determinará a composição dos outros elementos, tais como volume, localização, cor, conceituação, etc. Como todos os outros elementos, o equilíbrio será conseguido de acordo com os propósitos do fotógrafo. Então aqui, como no exemplo da nossa foto, olha que legal como as proporções, né, onde está o sol centralizado, onde está o barquinho e aonde está, por exemplo, a praia, né, aqui a orla, como tudo isso cria uma sensação de perspectiva, de você estar indo para o infinito, indo para a linha do horizonte. Enquanto, por exemplo, se a câmera estivesse mais para baixo, nós poderíamos dar outra relação, né, outro peso, por exemplo, para o sol, outro peso, por exemplo, para a orla ou para o barco, né? E aqui a composição ela cria que a ideia toda é uma paisagem, né? Tudo tem um peso para criar uma paisagem e os elementos têm o peso está distribuído entre eles, né? Não tem nada com que você fala, não, o principal é isso, né? O principal é uma paisagem. Já se mudássemos, poderíamos ter como principal o pôr do sol, como principal o barquinho e etc. Bom, moçada, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E, como trabalhinho da semana, tem aquele questionário no Moodle. Tá certo? Pessoal, obrigado. Boa semana. Falou!